do ano aqui no DF, muita gente viaja, vai pra praia ou então aproveita aqui mesmo quando o sol aparece para curtir uma piscininha, né? A exposição ao sol é mais frequente nos dias de folga, férias escolares, mas é preciso ter cuidado, tá? A pele sofre demais e tem doenças que acabam sendo mais comuns durante a estação. Quem está comigo aqui no estúdio hoje é a dermatologista Regina Buffman. Boa noite, doutora. Obrigada pela participação. Vou chamar a senhora até aqui para falar com a gente. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Aqui no Tá Na Hora DF. Doutora, muita gente aproveita as férias, né? Criançada em casa para pegar um sol, viajar para a praia. Mas a gente sabe que essa época do ano, verão, acontecem muitas doenças, né, de pele. Com a exposição maior, a piscina, quem sai de Brasília para ir para a praia, a gente pode ter sim acometimento de doenças que fazem, né, que fazem mal à nossa pele. Então, assim, para nós dermatologistas é muito comum a gente precisar dar auxílio para as pessoas que estão curtindo o verão por esse motivo. Sim, e a gente sabe, né, criançada em casa, a gente pega sol, pega chuva, brinca na areia, tem cloro da piscina. Como cuidar da pele, então? Exatamente. Antes de tudo é prevenção, né? A gente lembrar que mesmo aqui em Brasília está chovendo, por vezes aparece um solzinho, aquele solzinho maroto, que a gente fala assim, esse solzinho não vai dar nada não. Dá sim, gente. Esse solzinho é o mais perigoso, porque é aquele que a gente vai despretensiosamente se expor ao sol e daí queima, né? E daí a grande surpresa saiu aquela tarde que estava nublada, que a gente não apostava, e a pessoa volta para casa com uma queimadura solar que pode ser um caso até grave de insolação. E o mormaço, né? A gente não Sim. dá muita importância para o mormaço, mas ele queima e queima sério. Queima muito. Então, assim, o mais importante disso é a prevenção. Mesmo em dias nublados, mesmo em dias chuvosos, se a pessoa for se expor intencionalmente ao sol, né? Atividades ao ar livre, como piscina, caminhadas, esportes ao ar livre, a gente tem que pensar em vestuário adequado, filtro solar, boné, para prevenir esse tipo de dano que pode ser ocasionado. E essas queimaduras, enfim, tem intensidade, né? Às vezes fica aquele vermelhinho que arde um pouquinho, começa a descamar, mas às vezes a gente não consegue nem tocar na pele, né? A gente tem intensidades. A gente pode ter até a queimadura solar simples, que é aquela pessoa que fica vermelhinho, tomatinho, com aquele aspecto de camarão. Tem queimaduras solares que podem gerar bolhas ou até casos graves que a gente chama de insolação. O que seria a insolação? Seria o caso extremo em que o corpo tem até dificuldade de trocar calor com o meio ambiente. E daí a gente precisa lembrar dos sinais de alerta. Quais são eles? Náuseas, calafrios, temperatura corporal acima de 40 graus, sinais de pressão baixa, aí a pessoa tem que procurar o serviço de saúde no mesmo momento. Muito cuidado com idosos e crianças, os extremos da faixa etária, que são os mais suscetíveis a esse tipo de, vamos dizer assim, acidente do verão. E criança, né, quando é muito pequenininha, não fala, olha, tá queimando, tá ardendo. Então, se a gente não perceber isso e ficar de olho, né, pode ser grave, como a senhora acabou de falar, né, pode levar até pro hospital. A gente não dá muita importância, às vezes, principalmente quando não tá aquele sol de rachar, mas é importante ter cuidado, né? Exatamente. Tem filtro de proteção, assim, o ideal? No mormaço, um filtro 30, se é um sol, um 50, enfim, tem essa recomendação? A gente fala de uma maneira mais simples, no mínimo 30. No mínimo o FPS deve ser maior ou igual a 30. Menos do que isso você não está protegido e mais do que isso é um plus. Se eu tiver mais do que isso, tudo bem, mas menos do que 30 não vale, não está protegido. E a reaplicar, né? Você tem que reaplicar a cada 2 ou 3 horas, ou se você tiver uma sudorese muito intensa, por exemplo, a pessoa correu demais, tá? Teve o suor, escorreu, tem que reaplicar. Ou então a cada vez que você mergulha em piscina ou banho de mar. Daí aquela água tirou um pouco daquele filtro solar, ele deve ser reaplicado. E tem diferença para o aerosol, para o creme? Tem. Isso daí é uma dica boa para as mães ou até mesmo para os esportivos, para o pessoal que gosta de esporte. O creme, ele confere uma camada mais homogênea. Então, a sua primeira aplicação do dia, em um dia de atividade
ao ar livre, vamos dizer, você está no clube com a sua criança, a primeira aplicação deve ser de creme, porque daí você confere uma camada mais homogênea. E ao longo do dia você pode reaplicar com aerossol, que é mais prático, né? Mas a primeira a gente recomenda que seja veículo, loção ou creme, para a gente garantir uma uniformidade na aplicação. Sim, olha só quantas dicas, né? Você aí de casa pode mandar também um WhatsApp pra gente, 996232421. Aproveita para compartilhar comigo como que você cuida da sua pele, o skincare tá em dia, o que é muito importante. Já passou algum perrengue, teve insolação, pegou alguma micose? Estamos falando sobre o sol, né, doutora? Mas também tem outros problemas causados nessa época do ano. Bom, a doutora Regina tá aqui com a gente, então manda a sua dúvida, compartilha aqui comigo o que aconteceu aí na sua casa. Eu espero a sua mensagem, olha só, 996232421. Doutora está aqui comigo no estúdio. Doutora, como a gente estava falando de filtro solar, já a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, mas não é só a insolação ou queimadura de sol. Outras doenças de pele também podem ser causadas, são mais comuns nessa época do ano, né? Sim. Uma coisa muito simples, que aqui em Brasília tem alguns, são aqueles parquinhos de areia, né, para quem tem filhos, né? Essa época do ano a gente acaba levando as crianças mais para o parquinho de areia. E tem um bichinho que vai pela defecação de gatos e cachorros neste tipo de parque, nessa areia, que se chama larva migrans. Ele pode migrar por debaixo da pele do paciente e causar uma doença que incomoda muito, coça muito a pele de criança. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nesse tipo de parquinho também. Sim, piscina, tem risco, às vezes uma piscina mal cuidada, ou a gente não sabe muito bem como que é a limpeza ali do local, piscinas públicas. Esses ambientes públicos, geralmente, o que acontece? Eles fazem um exame sucinto admissional para você usar a piscina. Você lembra disso? Quando a gente vai ao clube, geralmente você passa por uma inspeção para ver se você tem alguma grande micose que te impeça de entrar na água. Porque, de fato, é um lugar que você pode ter contato com fungo e adquirir esse tipo de doença. Sim. Daí vão dicas para prevenir. Não ficar com roupa molhada muito tempo, né? Não compartilhar toalha com seu amigo, você tem a sua própria toalha. Você brincou, ficou lá na piscina, beleza. Se enxuga direitinho, troca a sua roupa, coloque uma roupa leve, não permanecer o dia inteiro com aquela roupa úmida. São dicas que a gente faz para evitar de pegar esse tipo de micose. Chinelo. Usar chinelo em saunas, muito importante. Sauna é um prato cheio para micose, porque é um ambiente úmido quente. Então, ó, sempre de chinelinho, não entre com o pé em contato direto com o piso desse tipo de ambiente fechado. Doutora, eu vou pedir para a senhora permanecer aqui no estúdio com a gente, já a gente volta. Enquanto isso, vai mandando aí a mensagem, nosso número você já sabe, 996232421, tá aqui na tela. Aproveita, a doutora Regina, dermatologista, está aqui no estúdio para tirar a sua dúvida. Você sabe, o Tá Na Hora da F a gente faz junto com você. Doutora, então já a gente volta a falar mais sobre o assunto. Obrigada. Bom, agora 18h57, virou o ano e a ADF Legal reajustou em 4,84% o valor das multas